Em nosso estudo de hoje é a lição 17 do livro Rumo Certo. Tem por título Companheiros Distanciados. Quando esse ou aquele companheiro se nos distancia, deixando-nos a sós na seara do bem, habitualmente a nossa reação inicial é a de choque e desagrado. Recordamos para logo os votos em comum, as atividades partilhadas, as esperanças e os sonhos das horas primeiras. Entretanto, embora devamos resguardar intacto o amor por eles, não é o sentimento negativo de amargor ou censura que a vida espera de nós outros nessas circunstâncias. É preciso entendê-los e acatá-los antes de tudo, lembrá-los no bem que nos fizeram, nas luzes que acenderam, e ante a ausência considerar as possíveis razões que a ditaram. Esse se viu defrontado por obstáculos que não logrou vencer. Aquele entrou a experimentar enfermidade complexa. Outro não achou em si a força necessária para garantir a própria esperança. E outro ainda passou imperceptivelmente a faixa de obsessão oculta. E se integramos determinada equipe de trabalho, como condenar os companheiros doentes ou acidentados em serviço? Claro que, em se verificando isso, nos cabe o dever de entregá-los a organizações capazes de restaurá-los e continuar trabalhando, substituindo-os quando nos seja possível na empresa em andamento. Diante dos amigos que nos deixam nas frentes de luta edificantes, procuremos honrá-los e abençoá-los com os nossos melhores pensamentos de carinho e de gratidão. E reconhecendo, acima de tudo, que nos achamos todos submetidos à sabedoria e à misericórdia do Senhor, compete-nos a obrigação de compreender-nos e auxiliar-nos uns aos outros, em quaisquer circunstâncias, na certeza de que, se o Senhor nos permite a mudança de atividade assim quando desejamos, e já nos achamos credenciados para colaborar com Ele nas construções do Evangelho, isso se verifica a fim de que aprendamos na escola da experiência a servi-lo na obra de redenção e aperfeiçoamento do mundo sempre mais e melhor. É interessante o Emmanuel trabalhar essa ideia do companheiro que dividiu com a gente as tarefas e que optou por tomar um outro caminho, porque a gente sempre lembra, no estudo da doutrina espírita, que no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no texto 9, Santo Agostinho ele fala sobre as provas que a gente passa na vida. Ele vem falar sobre a ingratidão dos filhos, e ele fala assim: eu vi pessoas espíritos que vieram muito corajosamente enfrentar a prova da miséria aqui na Terra, porque enquanto estavam do outro lado da vida, perceberam que essa prova era necessária para que eles pudessem obter a aprovação para poder conhecer moradas mais bem-aventuradas da casa do Pai. Mas, quando passaram pela ingratidão, quando as provas mexeram com o coração, sucumbiram. Quer dizer, tiveram muita coragem na miséria, mas quando mexe com o coração, fica mais difícil. E o que acontece? A gente cria laços de amizade, a gente começa a ter o sentimento realmente como se fosse um irmão, como se fosse um pai, uma mãe, com algumas pessoas, e algumas pessoas acabam tomando os caminhos para o qual aponta o seu livre-arbítrio. O Emmanuel até traz alguns delas. Ele vem falar assim: um se viu defrontado por obstáculos que não conseguiu, de repente, passar por esses obstáculos. Eu tive companheiros, por exemplo, que falaram: não, eu não estou preparado para essa atividade, não, porque eu ainda estou muito apegado à vida noturna, às baladas. Aí depois vem o outro, aquele entrou a experimentar uma enfermidade complexa. E esses são vários, então. A vida vem de surpresa trazer a enfermidade e a gente procura estar sempre estimulando, como a gente está agora com um amigo muito querido, que deu o curso do Evangelho segundo o Espiritismo na nossa casa durante muito tempo, e ele com câncer agora, né, fazendo tratamento contra o câncer, e a gente foi até ele e falou: mas meu amigo, por que você não continua fazendo? Faz em áudio. Hoje a gente tem recursos aí para a gente continuar trabalhando. E ele falou que o desânimo tomou conta dele, e a gente tem que estar ali dando um amparo também, porque ele não está aguentando o peso da enfermidade que ele está levando. Aí o outro não achou em si a força necessária para garantir a própria esperança, ou seja, não conseguiu, né, ter aquele momento ainda de ter firmeza nas suas atividades. E tem um outro que ele vem falar aqui pra gente, né? Entrou nas faixas da obsessão oculta mesmo.
Então, Emmanuel vem trazer exemplos de companheiros que estiveram ombro a ombro, lado a lado com a gente, e a gente lembra que realmente dói no coração. A gente lembra até com a biografia de Chico Xavier. Chico Xavier diz que quando ele reencontrou o Valdo Vieira, ele reencontrou um filho de uma encarnação passada. E foi um dos momentos especiais da vida dele, ele poder ter psicografado junto com o filho, dividido junto com o filho, essa coisa de receber um capítulo numa cidade, outro capítulo na outra. E de repente o Valdo Vieira tomou um outro caminho diferente do Espiritismo e o Chico de repente chorou. E o Emmanuel veio consolar e provavelmente com uma dessas mensagens aqui também, explicando que vai ter momentos em que eles vão tomar outros caminhos e a gente vai procurar naquele momento a entendê-los e acatá-los antes de tudo, lembrá-los do bem que nos fizeram. Vão ficar as recordações dos momentos em que estivemos juntos, desbravando os primeiros passos, mas cada um vai tomar o seu caminho e a gente vai entender que é assim que a providência divina funciona mesmo. Quando a gente escuta, por exemplo, a espiritualidade dizer hoje para a gente que estamos aqui no Brasil num curso intensivo de como divulgar o Evangelho para daqui a pouco cada um ser dividido entre os países do continente. Então, quando a gente recebeu essa mensagem, a gente falou, peraí, então na próxima encarnação, muito provavelmente aqueles que estamos aqui no Brasil, a gente vai reencarnar em Indonésia, vai reencarnar em continente asiático, vai reencarnar na Oceania e vai procurar ir para outros lugares para estar levando a doutrina espírita também, estar levando o Evangelho de Jesus. Como alguns amigos, a gente já recebeu notícia de que eles estão realmente nessa empreitada. Estão reencarnando na Rússia, por exemplo. Enfim, isso vai acontecer com a gente, mas dói no coração no primeiro momento a gente ter o contato com uma determinada pessoa e depois perder esse contato. Mas o que fica assim desses estudos é que quando a amizade é muito sincera e quando vem do coração mesmo, ela não tem distância, ela não tem tempo. Eu não sei se acontece isso com vocês, a gente reencontra amigos que a gente não vê há 20 anos, 30 anos, 40 anos, conforme a idade vai chegando agora, já tem amizades de 40 anos. E parece que é dia seguinte. Eu tenho, por exemplo, um grupo desses de aplicativo, grupo de WhatsApp, que é um grupo que reúne a minha turma de primeiro grau, que na época, hoje é o que se chama de ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Eu tenho um grupo que são desses amigos, e é interessante que está todo mundo praticamente avô, mas a gente se chama ainda pelos apelidos, lembra das brincadeiras da época, e é muito bom a gente ver como a amizade sincera, ela acaba vindo nesses momentos de inocência também, da infância também. A gente costuma dizer nesse grupo que as melhores amizades são aquelas que a gente construiu lá atrás, sem deixar com que interesse algum tomasse parte, simplesmente pelo prazer de ter se conhecido e ter vivido junto. Agora, cada um tomou um caminho e hoje a gente tem esses recursos eletrônicos que nos mantêm unidos, pelo menos para um mandar uma piada para o outro, brincar com o outro, um ou outro exagerar um pouquinho na piada, como sempre acontece, mas pelo menos a gente está junto e está mantendo firme esse laço de amizade. Agora, quando falo de respeito a frentes de luta edificantes, a gente vai lembrar que a pessoa pode largar o trabalho por um desses motivos que o Emmanuel enumerou, ou até por outros também. Tem gente que às vezes larga o trabalho para cuidar de um determinado parente, ou porque recebeu uma proposta profissional em outro lugar, e essa pessoa a gente vai procurar manter sempre o contato, vai procurar sempre dar força para que ela continue firme, que o que importa é que a gente possa estar sendo semente nos lugares que a gente foi. A gente lembrar, né, do quanto é difícil a gente dar o primeiro passo para começar a tarefa, mas quando começou a tarefa, luz se acende, se leva adiante. Essa é uma frase de Leon Denis, que depois foi copiada também pelo Leopoldo Machado. A luz, a gente demora a acender, mas quando acendeu, a gente tem que tomar o cuidado de manter acesa e de levar adiante para frente e para o alto sempre. Cada um fazendo o seu trabalho, cada um dando a sua contribuição, fazendo a sua gotinha, lembrando que nas cartas de Paulo, Paulo fala do grande tronco que é o Cristo e que nós somos os galhos. Ele chama de ministérios lá. Fala, cada um vai ter o seu ministério, um vai ser para cura, outro para palestra, outro para o trabalho, mas cada um vai estar contribuindo da sua maneira e que a gente siga para frente, para o alto,
sempre com Jesus. Que assim seja.